como que a gente vai fazer. Oremos então. Santo e eterno, amado, nós te agradecemos, Pai, porque neste sábado estamos tendo mais uma oportunidade de aprender de Ti. Aprender sobre este livro tão necessário e urgente para os nossos dias. Este livro que contém verdades, histórias, relatos do passado, mas que temos destes relatos como tirar grandes lições para os nossos dias. E também tem relatos para os nossos dias, como também para o futuro. E sabemos que estamos em meio a um grande conflito. Por isso estamos aqui, humildemente, querendo nos preparar, querendo conhecer, não somente como história, mas tirar lições para o nosso preparo para a vida eterna, ainda aqui neste mundo. Fica com cada um de nós aqui presente, com cada família representada, fica com todos que já chegaram até aqui, que vão chegar depois, que desde já o teu Santo Espírito nos ajude a termos a mente aberta, a termos discernimento e principalmente humildade para aprender muito, porque a tua palavra, os acontecimentos, a história deste livro, O Grande Conflito, é necessário que tenhamos conhecimento para assim nossos olhos serem abertos e não sermos enganados. Obrigada, Pai Santo, por esta oportunidade. Fica conosco neste dia. Te pedimos com perdão de todos os nossos pecados, em nome do Teu Filho, nosso Salvador, é que agradecemos. Amém. Amém. Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos manter as câmeras fechadas, né, para a gente não distrair. O microfone, se no meio alguém quiser comentar, anota no papelzinho, no final faz pergunta, faz comentário, para a gente não perder o foco, tá? E eu quero começar falando começar literalmente do começo. Como assim, Jo? Então, ao invés de a gente já entrar no primeiro capítulo, ou na introdução deste livro, muitos de nós, mesmo como adventistas do sétimo dia há anos, não conhecem profundamente a história do livro, o que aconteceu, quais as mudanças que têm ocorrendo neste livro. Então, nós fizemos, como alguns aqui já sabem, que inclusive é do grupo do Amanhecer, das 5 horas da manhã, que diariamente estudamos este livro, já sabem que nós fizemos uma introdução que é muito necessária para que entendamos o tempo em que nós estamos vivendo, tá? Então, quando o Paulo me convidou, ele falou, Jô, você já tem esse material pronto, então vamos fazer sábado? Vamos sim. Estarei aqui, se o Eterno permitir, se vocês quiserem, todo sábado a gente vai fazer um pouquinho desses estudos, uma parte dos estudos, tá? Então, hoje eu quero começar com uma citação que está em 1 Coríntios 8, verso 2, na versão King James, que diz assim: E se algum homem pensa, olha só, tá? E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Então, aqui já está o ponto principal. Nós temos que entrar nesse estudo com a humildade de, diante do Eterno, reconhecer que não sabemos ainda como devia. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Ah, porque eu já sei tudo, porque eu tenho 30 anos de adventista, 40, 50, já li esse livro 10 vezes. Mesmo que a gente pense assim, a própria palavra nos adverte que ainda não sabemos como convém. Ok? A irmã que entrou, já estava aqui, não sei se puder fechar a câmera, irmã, eu te agradeço para não tirar o foco aqui. Tá bom? E se tiver alguma observação, como eu falei, os que aqui estão, podem anotar aí no final, a gente comenta. Então, vamos lá, com este pensamento e humildade de que devemos sempre aprender, vamos começar esse estudo. Eita, peraí, que não quer passar? Muito bem. 1 Pedro 3, verso 15, é bem claro quando diz assim: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder, olha isso, hein? Com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Hoje nós temos a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, nós temos um conhecimento, uma luz muito grande,
mas muitos, de repente, mesmo com anos de adventista, como era a minha realidade há uns 4, 5 anos atrás, se me pressionassem ou perguntassem alguma coisa, de repente eu não teria na ponta da língua a resposta de acordo ao que está escrito. Por quê? Porque eu não estava me preparando, ok? E esse preparo é essencial, principalmente para esses últimos dias. Olha o que diz Obreiros Evangélicos, página 249, diz assim: muitos terão de comparecer perante autoridades para responder por sua fé e para dar razão da esperança que neles há. E isso fará necessário um conhecimento das Escrituras. Então, observa que essa realidade pode ser a minha e a sua daqui a algum dia, amanhã ou daqui a alguns anos. Teremos que comparecer perante autoridades para responder pela fé. Então, como é que você vai comparecer perante a autoridade para falar sobre um livro, ou de repente você dá este livro de presente, O Grande Conflito, a alguém que está aí cheio de verdades e não sabe nem comentar porque você nunca leu, porque você apenas distribui e não conhece. Então, é necessário conhecer tanto as escrituras, como também os escritos do Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, que nos prepara e que nos aponta a Escritura. Então, peguem esse momento, tá? Se programe para todo sábado à tarde, a gente está junto aqui, se for a vontade do Eterno, e aí a gente vai estar aprendendo sobre, ok? Isso aqui, a gente está dando introdução à introdução do livro, a história do livro, porque muitos não conhecem, como eu não conhecia, até ser despertada, creio eu, pelo Espírito Santo para poder buscar isso para passar para o grupo que a gente começou há um tempo atrás. Mas vamos lá. Qual é a importância desse livro e de Ellen White, é a autora desse livro? Aqui, como vocês podem ver, talvez os mais antigos aqui conheçam essas capas, é do antigo, do original, do completo, ok? E aí, qual é a importância desse livro para os nossos dias? Eu quero ler aqui um comentário rapidinho que está em cadê? Materiais de 1888, volume 2, página 429, que diz assim: o livro O Grande Conflito terá seu lugar na obra. Homens que não tiveram uma ligação vital com Deus não veem qualquer necessidade real do livro O Grande Conflito ser levado para o povo, porque tem olhos, observa, mas não veem. Este livro deve ser distribuído por toda a cidade. Então, olha o que o testemunho de Jesus diz, o próprio Espírito Profecia. Homens que não tiveram uma ligação vital com Deus não veem qualquer necessidade real do livro O Grande Conflito ser levado para o povo. Por quê? Porque tem olhos, mas não veem. Então, aqui a gente entende já bem claro a importância de, sim, conhecer, distribuir, comentar, ensinar sobre esse livro. E se você está dentro desse contexto que acha que não precisa, que não é bem assim, que não é tão necessário, cuidado, que aqui diz que as pessoas que não têm vital ligação com o Eterno não veem esse livro como importante. Apocalipse 12, 17 diz, a gente bem conhecido como nós, adventistas, né? O dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, ou seja, o fiel povo, e foi fazer guerra ao remanescente, ou seja, ao restinho, aquele pouquinho da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, 10 deixa bem claro, não temos nenhuma dúvida que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, esse livro que nós vamos estudar e nós vamos aprender, como qualquer outro, o desejado, caminho a Cristo, conselho sobre regime alimentar, se tivermos em mente que é o testemunho de Jesus, ok? Para o seu povo, para preparar um povo santo, imaculado, para ser selado e para o alto clamor, aí a gente já tem a mente aberta para entender que são princípios do eterno para preparar o seu povo. E nós temos isso como escrito de Ellen White, como testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, é importante entendermos isso e aceitar. E quando a gente entende a seriedade disso, aí não passa para ser apenas um livro qualquer.
Não. É o testemunho do próprio Salvador para nós. Aqui tem duas fotos que fala sobre a autora, né, do livro. Para quem já conhece, está aí uma foto dela. E ela nasceu em 1827, morreu em 1915. E essa segunda imagem aqui que está mostrando ela jovem é simbolizando quando o Cristo passava para ela, né, o Salvador passava para ela as orientações, as visões, enfim, para ela escrever. Mas aí nós temos o período de vida dela, né? E quem conhece a história sabe aí como ela foi escolhida. Mas vamos lá. Ela relata, agora trazendo a história dela para o livro Grande Conflito, que é a proposta para nós começarmos a estudar. Ellen White relatou experiências muito intensas durante o processo de escrita de O Grande Conflito, especialmente em sua versão original de 1888, que mais tarde foi revisada por ela também em 1911. Ela deixou registrado que enfrentou, observa isso agora, tá? Oposição espiritual direta, ataques físicos e grande luta emocional e mental, os quais ela atribuía à ação de Satanás, que desejava impedir a conclusão desse livro. Então, observa que a própria autora relata uma oposição espiritual direta, ataques físicos e grande luta, emocional e mental. Agora, para a gente refletir dentro dessa realidade, quando o livro foi escrito, será que hoje, nos nossos dias, essa mesma ação de Satanás não está também nos atrapalhando? Ah, eu tenho medo de estudar esse livro. Ah, eu nunca li. Ah, eu já li 4 vezes, mas não vi nada demais. Ah, meu livro de cabeceira, mas nunca li. Entende? Ah, eu distribuo ele aí, porque a igreja, 3, 4 anos distribuindo, eu distribuo, mas não sei nem o que está escrito. Entende? Aí eu não tenho coragem. Aí eu começo a ler, pego no sono. Aí eu começo a ler, não termino. Eu leio o primeiro capítulo, não entendo nada. Entende? Isso é o mais comum que a gente ouve no nosso meio. E essa ação vem através de quem? Aí, claro que desde o início sempre existiu. Agora veja, vamos ver relato detalhado com base nas declarações dela, ok? Especialmente retirada de cartas, diários e da introdução da edição deste livro de 1911. O que aconteceu com Ellen White escrever o livro Grande Conflito? Primeiro, ela diz que fortes ataques de saúde e cansaço. Olha isso, hein? Olha isso. Ellen White descreveu um período intenso, de intenso esforço mental e físico. Ela passava longas horas escrevendo, muitas vezes durante a noite. Durante esse tempo que ela estava escrevendo, ela sofria de exaustão, dores, dificuldade de respirar e intensa pressão mental. Será que hoje é diferente? Durante a redação desta obra, muitas vezes, diz ela, senti o poder opressor das trevas. O inimigo se esforçou para impedir-me de escrever. Isso está escrito em carta 56 de 1911. Eu estou mostrando tudo isso para vocês, que vocês vão ver de agora em diante, para vocês entenderem a seriedade e a necessidade desse estudo, mas com muita oração, ok? Ponto 2. Ataques diretos atribuídos a Satanás. Ela cria que Satanás tentava impedi-la, porque o livro revelava seus enganos e sua atuação ao longo da história. Ela relata que o inimigo trouxe, olha isso, hein? Confusão à sua mente. Tentou causar acidentes domésticos e desestabilizar sua saúde. Em manuscrito 23 de 1886, ela diz: Satanás fez esforços desesperados para me deter. Muitas vezes me vi combatendo contra o desânimo, a fraqueza e uma nuvem de trevas. Entende como a luta existe? Terceiro ponto, socorro divino e oração constante. Ela dizia que só conseguia terminar a obra por meio da oração intensa e auxílio direto do Eterno. Relatava que anjos de Deus a protegiam
e que o Espírito Santo a iluminava para escrever com clareza e fidelidade. Olha que coisa mais linda. O Espírito Santo a iluminava para escrever com clareza e fidelidade. No prefácio do livro, da edição de 1911, ela diz: O Senhor me assistiu com seu Santo Espírito. Frequentemente eu sentia a presença dos anjos de Deus ao meu lado. Olha que coisa mais linda. Mas era uma vida de oração. Não pense, nem isso serve para mim, não pense, nenhum de nós aqui. A gente vai conseguir estudar, todo sábado vai ser ótimo, maravilhoso, vai dar tudo certo. Vai. Mas vai ser através de luta. Vai ser através de oração. Ok? Por isso eu conto com vocês para que a gente dê continuidade. Ponto 4, escrita sob visão e inspiração. Embora não estivesse em visão contínua, ao escrever, Ellen White afirmou que muito do que escreveu em O Grande Conflito lhe fora mostrado em visões anteriores, desde 1858, quando teve a visão central sobre o conflito entre Cristo e Satanás. As cenas que me foram apresentadas em visão têm sido repetidamente trazidas à mente pelo Espírito do Senhor. Então, ele deu para ela visões, e aí, no momento certo, o Espírito Santo foi lá e lembrou a ela as visões que ela tinha para completar todo o conteúdo deste livro. Ponto 5. Importância do conteúdo. Observe a partir de agora, tá? A importância do conteúdo foi o motivo dos ataques. Ela cria que Satanás odiava o conteúdo do livro. Eu quero só frisar que aqui está escrito odiava, porque a gente está falando dela no período que estava sendo escrito. Mas esse mesmo que estava lutando, impedindo, ou melhor, tentando impedir, continua odiando o conteúdo deste livro, vocês vão entender no decorrer. Ele odiava, mas trazendo para a nossa realidade atual, ele ainda odeia o conteúdo do livro. Por quê? Porque este livro desmascarava seus métodos, expunha sua história de atuação na igreja cristã e, olha aqui, ó, advertia o povo para os enganos dos últimos dias. Observa, 110 anos de oposição, isso contando da morte dela, né? Então, a gente vê aqui que este livro é para advertir o povo para o engano dos últimos dias. Agora, esse povo é só os que não são adventistas? É importante só para os de fora? Não, que a gente tem que distribuir. Aí a gente tem um livro desse guardado, ou colocado na estante, na cabeceira da cama e nunca leu? Percebe? Vamos lá. Carta 1, de 1890, diz assim: Satanás está decidido a destruir este livro. Vai observando, gente. Vai observando. Ele sabe que muitos serão despertados por seu conteúdo. Esse muitos não é só o povo que não é adventista. Isso serve primeiro para nós. Lembre disso. Vamos lá. Então, a conclusão até aqui. Ellen White escreveu O Grande Conflito sob forte oposição espiritual. Ela cria firmemente que forças demoníacas tentaram impedi-la, mas que Deus a sustentou para completar a obra. O livro é considerado por ela uma mensagem urgente de advertência, esperança e preparo para o tempo do fim. Vou perguntar novamente. Tá aqui. Essa mensagem urgente de advertência, esperança e preparo para o tempo do fim é só para os não adventistas? Porque somos o, como é que diz? Somos o povo orgulhoso. Em que fase estamos vivendo? A fase de Laodiceia, e todo mundo ainda se orgulha que somos Laodiceia, mas Laodiceia é a pior fase. Sabe por quê? Porque o Salvador está do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Laodiceia é orgulhoso, eu já sei de tudo, não sei para que estudar sobre o grande conflito, eu já sei de tudo, sou adventista há 30, 40, 10, 20 anos, sei lá. E quando Cristo pegou os discípulos, qual foi a primeira ordem que ele deu aos discípulos? Ó, vá por todo mundo pregar o evangelho? Não. Ele falou assim: vá primeiro, vá lá buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi assim?
Então, será que no nosso meio nós não estamos sendo essas ovelhas perdidas que precisamos ser alertadas, trazidas? Então, isso cabe o quê para a gente? Responsabilidade de estudar, de conhecer o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer através deste livro e Bíblia. Então, antes de eu me preocupar em estar dando esse livro, esse estudo para outras pessoas, vamos distribuir, vamos para a rua, distribui aí. E nem conheço, nunca li, nem me interesso, mas eu tenho em casa. Porque o adventista, ou melhor, o povo é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas ter o testemunho de Jesus não é ter um livro no computador, no celular, na estante, na cabeceira da cama, não. O ter, quando você estuda sobre o que quer dizer viver, conhecer, praticar, ok? Então, antes da gente se preocupar, nós temos que estar nos preocupando com a nossa preparação, com o nosso preparo, tá bom? Vamos ver aqui a cronologia das edições principais. Ah, Jô, para que eu quero saber esse negócio de que ano foi, que ano foi? Observa a importância disso. Vamos lá. Em 1858, foi publicado como, está em inglês aí, né? Grande controvérsia, que em português quer dizer o grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Esse foi o título do livro, tá? Original na época. Ele tinha 41 capítulos e cerca de 48.800 palavras. Em 1884, ele foi reorganizado dentro da série espiritual Gift, que quer dizer Dons Espirituais, volume 4, estendendo o conteúdo e expandindo por cerca de 136.700 palavras. Vai vendo as alterações, como ela foi completa e depois aconteceu o que você vai ver já adiante. Primeira grande edição, 1884. Qual foi a publicadora escolhida? Foi a editora Pacific Press Publishing Association, ou seja, a Associação de Publicadora, né? Pacific Press. Agora observa isso aqui. Essa editora era uma editora adventista, ok? Mas não era a oficial, a grande editora da época. Por quê? Porque a da época era a Review and Herald, e esta que era oficial, um exemplo, a Casa Publicadora hoje, não apoiou de forma efetiva a publicação deste livro de 1884. Peguem todas essas informações, depois eu vou passar o PDF para Paulo. Vocês peguem, pesquisem, isso tudo aí tá na internet, ok? Está na história do livro. Então, observa, a primeira edição, Ellen White publicou através da editora Pacific Press, uma editora adventista, pequenininha, mas não era oficial na época. Por quê? Porque a oficial, a grande, olha, na época dela, ainda viva, não apoiou de forma efetiva. Por que não apoiou? Olha isso. Havia resistência ao conteúdo direto e profético, especialmente às fortes declarações contra o papado, tá? E as advertências à cristandade. Diante deste conteúdo forte e necessário, o que é que aconteceu? A Review Herald falou, não, aqui não, a gente não pode publicar isso não. Tem coisa muito forte aí que vai atrapalhar, olha lá. Aí a editora pequenininha, que não era oficial assim, mas era adventista, foi lá e publicou. Ellen White sentiu-se impelida por Deus, observa isso, a não ceder às pressões editoriais de quem? Da Review Herald, e buscou o apoio na Pacific Press, que prontamente aceitou publicar o livro sem suavizações. Agora, o que isso é importante para a gente? Para a gente entender que a divisão já existia desde o início da primeira publicação do livro. Já existia um grupo de adventistas que dizia, não, cuidado, não bota isso não, tira isso, não fala sobre isso, tira aquilo.
e outro que disse, não, está assim, tem que ser publicado assim. Observa como isso reflete nos nossos dias, lá na frente, a gente vai vendo. Vamos lá. Ligação de Ellen White com a Pacific Press. Ela teve relacionamento direto e de confiança com essa editora, especialmente nos momentos em que a Review Herald mostrava resistência editorial. Observa que a casa publicadora oficial da época sempre mostrava uma resistência a alguns escritos. E aí ela publicou na Pacific Press O Grande Conflito, tá aí as datas, outros volumes da série Espírito e Profecia e muitos de seus artigos e livros missionários. Em 1888, a versão original da série Conflito dos Anjos, contendo 42 capítulos e aproximadamente 237.400 palavras. Em 1911, observa agora, ela fez uma revisão, ou seja, foi feita uma revisão com supervisão da autora, de Ellen White, com correções técnicas, ajuste no estilo, adição de notas, referências de fontes e mudanças para evitar termos datados ou ofensivos, finalizando em 241.500 palavras. Ah, Jô, para que isso tem importância? Você vai entender já já. A versão de 1911 tornou-se padrão oficial até hoje. Por que eu coloquei padrão entre aspas e hoje entre aspas? Porque este padrão, ele não está verdadeiramente pela, pela, pela publicadora oficial sendo o padrão a ser distribuído. Vai vendo. Alterações na edição de 1911. As principais mudanças incluíram normalização de referências bibliográficas, mudança de expressões temporais por cerca de reticências para definições fixas para que o texto mantivesse precisão histórica. O uso de linguagem mais suave e precisa, com inclusão de notas de rodapé. Então, observa que a versão que foi colocada como padrão é essa de 1911, com esse tanto aí de palavras que a gente já viu. Alguns de vocês devem conhecer essas capas antigas aí, que alguns são condensados, né, dessas capas. Vamos lá. Eliminação de termos que pudessem ofender católicos e céticos. Ponto 5. Maior clareza na apresentação de fatos e princípios. E ponto 6. Reestruturação gráfica, ilustrações e índice. Então, tudo isso aí foi reorganizado, ok? Na versão que deveria ser a versão atual, original, né? Mas aí, agora, no decorrer dos anos, vieram as versões condensadas, que algumas dessas capas aqui já é condensada, como essa rosinha aí, ó, tem edição condensada. E aí vem, vamos lá, versões condensadas e atualizações modernas. Série Conflito condensada, que são 5 volumes, alguns têm esses, incluindo o do Grande Conflito, em resumo, 42 capítulos originais, ok? A versão condensada aí, que vem esses 5 livros, que eu creio que alguns aqui, se não tem, conhecem, esses dos resgatados, tá? Na versão linguagem de hoje, Conflito à Linguagem de Hoje, que é de 2007, 2008, é uma versão condensada, com linguagem atualizada. Mas uma análise profunda revela omissão de 40% do texto original em um só capítulo. Vocês estão entendendo? Vocês lembram que lá, no início, a guerra que teve, a divisão, e uns pegaram e começaram a querer tirar coisas, a Review Herald, e ela não aceitou, e aí foi numa pequenininha, numa gráfica que não era oficial, mas era adventista, foi lá e imprimiu ele completo? Pois é, a versão condensada é esse que nós distribuímos anos atrás, né, que foi
defendida por muitos dos nossos líderes, que seria a versão completa. Eu mesmo comprei uma caixa, eu falei, uau, versão completa. Quando eu vi que não era, eu falei, não quero mais. Isso aconteceu com vários irmãos. Entende? Ah, Jô, mas a versão condensada é melhor para quem não é adventista, para ler, para entender. Não é bem assim. Vocês vão ver, já já. Vamos lá, vamos seguir. A TPB esclarece existir tanto o livro completo, 560 páginas, quanto o condensado, 296. Olha a quantidade. Mantendo ambos disponíveis. Olha a quantidade de páginas. A condensação, segundo a CPB, visa facilitar a leitura, mas altera profundamente a história e a teologia neste livro. Entende? A ideia, como eu já ouvi vários falam, não, mas facilita a leitura e tal. Cuidado, porque altera, tira coisa. Olha a diferença de 560 páginas para 296. Aqui eu não vou me demorar, vocês peguem depois o PDF, leiam com calma, mas aqui tem o aspecto, tá? A versão completa e a versão atualizada. Tá? Aqui tem todos os itens aí que vocês podem depois ler com calma, pegue o PDF, comparem, porque a coisa é muito séria. Ponto 4, a situação atual. A CPB continua disponibilizando em paralelo a edição completa e a edição condensada, ok? Tem lá as duas edições. E essa condensada foi a que foi feita a campanha para distribuir aí 2, 3 anos. Conclusão. Se o objetivo é estudo profundo, histórico e doutrinário, a versão de 1911 completa é a ideal. Esteja ciente de que a condensada omite muitos detalhes e contextos importantes. Botei aqui resistência ali no asterisco, em amarelo, para relembrar o que a gente leu lá anteriormente. Olha isso aqui, ó. Havia resistência ao conteúdo direto e profético, especialmente fortes declarações contra o papado e as advertências à cristandade. Entende? O que aconteceu no passado, ela não permitiu, porque ainda ela estava viva, e aí ela foi para onde? Para aqui, ó, Pacific Press, que aceitou a publicação completa, ok? Mas hoje, ou melhor, né, há 110 anos, ela não está mais no nosso meio, e aí tudo foi mudado. Entende? Então, a gente precisa conhecer a história para entender o tempo em que nós estamos vivendo. A versão condensada possui aproximadamente 45% menos palavras em capítulos analisados. Por exemplo, o capítulo de 3.066 palavras foi reduzida para 1.715 palavras. Reduções, eliminações de narrativa histórica extensa, citações bíblicas, explicações teológicas profundas e ilustrações contextuais. Aí eu pergunto, um livro tão importante como a gente leu aqui, que deve ser distribuído em toda a cidade, hoje, condensado, desculpa o carro de som que está passando aqui, cortando esse pedaço, é um carro de som que está passando aqui. Vai, carro, anda logo. Aí o que acontece? Será que tudo isso que foi tirado não faz diferença? Claro que faz. Olha, estrutura e conteúdo por capítulo. A seguir, nós vamos ver um mapa resumido por capítulo com indicações gerais de cortes e fidelizações. Um estudo comparativo. Também não vou me demorar, tá? Vocês peguem depois o conteúdo. Isso aqui, gente, é para que vocês tenham a curiosidade de buscar por vocês mesmos, tá? Não fique aguardando. Ah, porque ela falou, que esquece o que eu falei, vá para a base, vá para o Google, vá para pesquisar. Aqui tem, ó, capítulo, tema central, cortes identificados, conteúdo mantido e observações. Aí tem capítulo 1, capítulo 2, 3, vai observando aqui agora. Capítulo 4 ao 16, tá? Mas eu quero dar foco aqui, ó, do 23 ao 42. Os capítulos, né, falam de ensino doutrinário,
santuário celestial, juízo, lei e segunda vinda. Tema central: doutrina e profecia no tempo do fim. Cortes identificados: declarações hermenêuticas, citações bíblicas amplas. Conteúdo mantido: temas doutrinários resumidos. E o que foi observado? Simplificação forte de argumentos. Vocês entendem que essa mudança, essa versão condensada, ela tira muito conhecimento doutrinário. Eu quero ler aqui Evangelismo, página 221, diz assim, ó, a compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Agora eu pego este livro, que tem ensinando profundamente sobre o santuário celestial, sobre o juízo, sobre a lei, sobre a segunda vinda e etc. Aí pego isso aí, tiro, vai fazer diferença ou não vai? Entende como uma coisa séria? Olha só. Tipos de alterações identificadas: cortes narrativos extensivos, citações bíblicas em notas anuladas, terminologia simplificada, omissão de contexto teológico aprofundado. Estou no ponto 4. Diz aqui, ó, a versão condensada assume o leitor já familiarizado com temas e reduz explicações acerca de funcionamento do santuário, lei e investigação do juízo. Agora, de quem é o interesse de reduzir, de tirar explicações profundas sobre o funcionamento do santuário, sobre a lei, sobre a investigação do juízo? Do mesmo que lá no início mexeu nela, na saúde mental, física, causando acidentes domésticos, entendeu? Vocês estão entendendo a profundidade? Agora, leiam isso junto comigo. Testemunho de Jesus, Espírito e Profecia, Senhora White. E não mude em meus escritos uma palavra para qualquer edição revisada. Haverá edições revisadas, muitas delas, pouco antes do encerramento. Olha isso, hein? Pouco antes do encerramento da história da Terra. E quero que todos os meus obreiros entendam e tenham muitas delas. Como assim? Para que ter muitas dessas edições revisadas? Para perceber a alteração. Observa a seguir. Quero que eles entendam que nunca devem pegar a palavra revisada e colocá-la no lugar das palavras claras e simples, exatamente como são. Eles pensam que estão melhorando, mas como podem saber se não podem se desviar de uma ideia e dar-lhe menos importância do que Cristo pretende que elas tenham? Aí, ó, Manuscripts 188 de 1907. Quem falou isso foi quem? Foi a autora, inspirada, ok? É o testemunho de Jesus, mas não parou ainda não. Patriarcas e profetas, olha isso, tá? Patriarcas e profetas e o grande conflito devem sair para as pessoas como elas são. Abrangem um terreno que vai desde o início até o fim da história da Terra e não devem ser mudados. Com esta questão resolvida, sinto a certeza de que a bênção do Senhor acompanhará a leitura destes livros. Com esta questão resolvida, que questão? Entregar, distribuir, vender patriarcas e profetas e o grande conflito sem estarem condensados. Completo, escrito como estão, como são. Aí ela diz que com esta questão resolvida, sinto a certeza de que a bênção do Senhor acompanhará a leitura destes livros. Devemos fazer o mínimo de mudanças possível nos livros que contêm a luz que o Senhor declarou que o povo deveria receber. Abandonar qualquer parte desses livros não resultariam
favoravelmente, pois eles são tão necessários hoje como quando vieram ao mundo. Aí também é onde está escrito. Esses livros foram escritos sob a influência e de acordo com as instruções de Deus, e nenhuma parte deles deve ser tratada como desnecessária. Deixe que esses livros sejam publicados como estão e deixe que Deus torne a explicação essencial. Olha que coisa mais linda, comunicando o seu Espírito Santo. Então, essa história que eu já ouvi aqui na minha igreja, por líderes, que não, hoje, esse livro que chegou, ele realmente é condensado porque facilita a leitura, porque as pessoas que não são adventistas, porque... Olha isso aqui. Deixe que esses livros sejam publicados como estão e deixe que Deus torne a explicação essencial. Não vai ser eu e você que vou arrancar essa página, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Não. É o Espírito Santo do Senhor que vai explicar quem está lendo, que tem o coração puro. Percebe? Então, qual é a versão que nós devemos ter, conhecer e distribuir? De acordo com isso tudo que a gente viu aqui. É a edição completa ou a edição condensada? Eu distribuí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos aqui que são do Amanhecer já sabem, mas eu vou falar aqui para os novos. Antes de eu conhecer, de fazer esse material, eu também, como eu falei, comprei uma caixa desse livro, distribuí alguns, e depois falei, não dá mais para continuar, porque eu vi que depois de um estudo desse não tem como. Aí você está colaborando com o erro, ok? Então, qual é, diante do que a gente já viu até aqui, a versão que agrada ao Eterno a gente conhecer, ler, estudar, distribuir? Responda para você mesmo. Vamos lá. Eu creio que todo mundo aqui conhece esse livro, Caminho a Cristo, ok? Todo mundo conhece, é o livro mais traduzido, né, tal, mais conhecido, mais usado, evangelismo e tal, o livro Caminho a Cristo. Todo mundo aqui conhece. Tem uma curiosidade sobre ele que eu não sabia. Olha só isso aqui, tá? O livro Caminho a Cristo, escrito por Ellen White, foi publicado pela primeira vez em 1892. Por essa editora aqui, ó, Fleming H. Revell. Não sei se é assim que fala, mas vamos lá. Ele também é conhecido como Steps to Christ, na versão original em inglês. Agora, que editora é essa? Editora Fleming H, que foi a primeira, observa isso, viu? A primeira vez que este livro, Caminho a Cristo, foi publicado. Observa aqui agora. O copyright foi adquirido pela Review and Herald. A autorização, observa, viu? Publicadora Adventista do Sétimo Dia. E sua primeira impressão foi feita em 1896. Aqui a gente já vai tirar uma informação. Em 92, Ellen White publicou esse livro por essa editora, Fleming H, que existe até hoje. Mas em 1896, a Review and Herald, a casa publicadora da época oficial, fez a sua primeira impressão. Então não foi oficialmente a Adventista que fez essa primeira impressão. Observa aqui, ó. Um primeiro novo capítulo, chamado O Amor de Deus pelo Homem, foi acrescentado por solicitação da Casa Publicadora Adventista no Reino Unido, em 1893, a fim de garantir direitos autorais. Ou seja, a primeira vez que este livro, Caminho a Cristo, foi publicado, não foi por uma editora adventista. Ela não tinha mais o direito sobre este livro, por isso acrescentou mais um capítulo para ter direitos autorais sobre o livro. Observa aqui agora. E o perfil teológico dessa editora? Ela não era adventista, tá? Como eu falei. Cristianismo evangélico conservador. ênfase em conversão pessoal, autoridade da Bíblia e missão evangelística. Teologicamente alinhada com igrejas protestantes como batista, presbiteriano, evangélico, metodista, reformado, congregacionalista. Aí você deve estar se perguntando, como assim? Como é que Ellen White, adventista, pegou um livro dela e deu a uma editora para poder imprimir, que não foi oficial, não era uma editora adventista? Conclusão.
Tá aqui a primeira capa dele, ó, foi essa verdinha e essa bordô aqui. Essa editora é uma editora de tradição protestante evangélica, não denominacional, mas firmemente ligada ao evangelismo clássico do século XIX. Esta editora não é adventista, observa, tá? Mas publicou obras alinhadas com a teologia protestante conservadora. Então, aqui a gente já pega um detalhe. Uau, uma editora que não é adventista, a própria escritora, ok? Que recebia ali a visão do próprio Salvador, foi lá e botou para imprimir numa editora que não era adventista. Observa isso. Você sabia, isso aqui eu não sabia, mas a gente buscando, a gente vai descobrindo. Você sabia que existe uma lei federal que qualquer autor morto há mais de 70 anos, a sua obra fica popular, sendo direito de qualquer pessoa publicá-la? Eu não sabia. Eu não sabia, até que eu conversei com uma pessoa, e aí a pessoa falou, não, mas essa lei existe e tal, e eu fui pesquisar. Olha lá. Artigo 41 da Lei 9.610 de 1998 diz: os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente a seu falecimento, observada a ordem sucessória da lei civil. Por que que a gente está falando? Olha só, a gente já falou da dificuldade do livro, a gente já falou que o livro condensado tira muita coisa, não é da vontade do Eterno que isso seja feito, mesmo sendo oficial a casa publicadora, que vimos aqui a perseguição sobre a escritora, sobre o próprio conteúdo do livro. E aí agora a gente viu que ela, mesmo sendo lá adventista na época, deu o seu livro a uma publicadora que não era adventista para publicar, e depois a Rivian Herald teve que fazer um capítulo a mais, ou pediu a ela, enfim, para poder fazer um capítulo a mais, para ter direito sobre esta obra. Vai observando. E aí agora a gente já sabe que existe uma lei federal que dá direito, ou seja, se eu e você tiver dinheiro, desejo, condição, ou se mesmo sem dinheiro, se unir com pessoas e vamos agora imprimir o livro Grande Conflito. Agora sem usar o nome Grande Conflito, porque esse livro, né, já é da casa publicadora, mas com a tradução que tem o mesmo conteúdo. Vamos fazer Caminho a Cristo, o Desejar de Todas as Nações, enfim. Eu posso fazer e você pode fazer. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de perseguidores, no sentido de, não compra do irmão, não, fulano do ministério tal, do ministério isso, do ministério aquilo, porque eles estão fazendo é só da casa. Cuidado. Meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos seguir. O que isso significa na prática? Depois de 70 anos de morte do autor, a obra entra em domínio público. Qualquer pessoa pode imprimir, traduzir, distribuir ou adaptar a obra. Não é necessário pagar direitos autorais ou pedir permissão. Olha, gente, se isso aqui, pela própria igreja, nossa instituição, fosse colocado para o membro, muito mais casas publicadoras estariam pregando o evangelho. Jesus até de repente já teria voltado. Mas eu vejo isso, sabe como o quê? Como não, é um concorrente, sabe? E não é concorrente de pregar o evangelho, não, é concorrente monetário mesmo, financeiro. Entende? Então, ó, não é necessário pagar direitos autorais ou pedir permissão. Isso vale para os direitos patrimoniais, não necessariamente para a marca registrada. Ponto 2. Direitos morais do autor continuam válidos. O autor deve ser sempre identificado e respeitado. Não se pode distorcer a mensagem original da obra. Repito, se eu ou você quisermos imprimir, traduzir, fazer, mas dentro desses padrões aqui, pode. Não tem nada errado. E quanto a Ellen White? Ano de falecimento? 1915. Logo, suas obras estão em domínio público desde 1º de janeiro de 1986. Portanto, sim, qualquer pessoa ou instituição pode publicar, traduzir ou distribuir os livros originais de Ellen White. Guardem essa informação, repassem essa informação.
Porque hoje nós somos inculcados a achar que se eu compro um livro de uma editora que não é da CPB, está errado. Busque conhecer o conteúdo. Daqui a pouco eu vou contar o que aconteceu. Mas atenção a essas duas exceções. Traduções específicas, como a feita pela CPB, têm direitos próprios. A tradução é protegida como uma obra derivada, mesmo que a obra original esteja em domínio público. Ou seja, o nome O Grande Conflito não pode ser usado e nem a mesma versão exatamente na íntegra. Tá? Mas você pode fazer a sua própria tradução e não copiar a tradução da casa publicadora sem autorização. Títulos e marcas registradas. Por exemplo, o Grande Conflito pode ser um título registrado pela CPB. Isso significa que não se pode usar esse nome comercialmente se estiver protegido como marca, ok? Então, você pode botar aí outro nome, mas você pode fazer isso, sabendo que vai ser perseguido. Conclusão. Qualquer obra de autor falecido há mais de 70 anos entra em domínio público no Brasil. Isso inclui os livros de Ellen White. Porém, traduções recentes ou títulos registrados, como os da CPB, ainda têm proteção legal, ou seja, não posso usar o mesmo título. Tá? Quem deseja publicar a obra deve usar tradução própria e evitar esses nomes que a casa publicadora usa. Estando dentro desse quadro, você pode tanto adquirir, como publicar, como distribuir. Aqui alguns conhecem, ou todos conhecem esses livros. Tem essas opções aí de capa, mas tem mais duas, a de 1 milhão, a de 1,5 milhão. Esse livro é o famoso A Grande Controvérsia. E é interessante pensar que existe realmente, hoje, no nosso mundo adventista, a grande controvérsia. Em que sentido em relação a esse livro? Por quê? Porque talvez alguns de vocês, ou todos, como eu, vou falar de mim agora, há 7, 8 anos atrás, ouviu falar deste livro e a conversa era assim: não pode. O pessoal desse lugar aí, AGE e AG, são dissidentes. Os livros que ele imprime não pode comprar. E isso me despertou, sabe o quê? A curiosidade. Entrei no site, eles estavam distribuindo esse da capa vermelha aqui, do cantinho, como num projeto como Folhas de Outono. Folhas de Outono. Você entrava, dava seu endereço e recebia gratuitamente. Se eu não me engano, foi isso. Eu acho que eu não comprei. Aí o que acontece? Eu recebi o livro, eu falei, peraí, que agora eu vou ver. Fui bereana, sabe? Não fiquei com aquele negócio de que assim diz o meu líder, assim diz o pastor, assim diz, não. Fui bereana, peguei o livro, botei o audiobook oficial do livro O Grande Conflito e comecei lendo. Aqui, cá, aqui, cá, aqui. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que é a mesma coisa. A mesma coisa. Aí, um certo dia, uma pessoa chegou aqui na igreja, um pastor, chegou aqui e falou: cuidado com esse livro aí do IAGE, que está cheio de coisas erradas, de controvérsia, de não sei o quê, de abominação. Aí, uma irmã que também já tinha lido a Grande Controvérsia perguntou: me diz onde está escrito, porque eu li, comparei e não vi nada. Não, é porque ainda está sendo estudado, eu não sei lhe dizer onde está. Então, muitas vezes, meus queridos, nós nos tornamos, sabe o quê? O crente papagaio, sabe? Que não é bereano, que não busca por si mesmo, que não estuda, que não pesquisa, e o que eu ouço lá na frente é ler, e aí eu saio repetindo e faço a mesma coisa. Aí, a partir dessa pesquisa que eu fiz por mim mesma, comparando de livro a livro, repetindo frases feitas, exatamente. Comparando o livro, A Grande Controvérsia, com o Grande Conflito Oficial, entende? Que eu cheguei à conclusão que é a mesma coisa, eu falei, agora eu tenho um livro completo, com qualidade, papel branquinho, as versões atuais agora têm ilustrações, tá? Aí agora eu vou dizer para vocês, pode achar ruim, pode perseguir, mas eu compro e distribuo esse. Sabe por quê? Porque está de acordo à vontade do Eterno e dá preço acessível a todos, isso também, com qualidade, no papel, na capa. Por quê? Você sabe o que acontece? Se eu, depois, muita gente é novidade tudo isso que está vendo. Eu reconheço isso, porque para mim era. Né? Eu era uma pessoa que não conhecia nada disso. Mas a partir do momento que a gente conhece a verdade, continuar
participando, colaborando para que o livro pela metade seja distribuído, cuidado, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, outra coisa, não fique com isso, porque a irmã lá do grupo, do estudo, falou que a grande controvérsia, que não sei o quê. Não, não fique com o que a irmã falou, não. Se você tem um, pegue lá, vá ler. Se você não tem, procure adquirir. Pergunte quem tem. Compare e faça o que eu fiz. Hoje eu apresento isso aqui para vocês sem medo, porque eu tenho certeza e segurança. Hoje, no grupo do Amanhecer das 5 horas, estamos estudando, vamos entrar amanhã no capítulo 13. Aqui tem gente que está estudando o capítulo, já estudou 12, pela grande controvérsia, e está vendo que é a mesma coisa. Então, nós temos que parar de ser papagaio, sabe? De repetir o que é levado lá para frente. Não, mas temos que respeitar, é verdade, mas aceitar tudo como verdade é perigoso. Façam isso, estudem, pesquisem. Mas disse que o AG é dissidente. Tu sabe o que é dissidente? Se tu for estudar o que é ser dissidente e pegar a história, pegar o que o IAG acredita, tu vai ver que é a mesma coisa da igreja, eles não mudaram nada, nenhuma vírgula da crença. Mas como eu falei anteriormente, é triste dizer isso, eu vejo como um concorrente financeiro. E outra, eles têm material inédito, cartas, manuscritos, que nós não temos acesso porque a CPB não imprime. Então, parem, em nome do Eterno, em nome do nosso Salvador, parem, que como eu fiz, de ser papagaio, de acreditar em tudo. Comece a anotar e vá pesquisar. Esse é o livro completo. O livro publicado pela IAG, que se chama A Grande Controvérsia, é o mesmo conteúdo de O Grande Conflito, da Casa Publicadora? Sim, eu afirmo que eu li, tá? Já estou lendo agora pela segunda vez com o pessoal. Sim, o livro A Grande Controvérsia, publicado pelo Instituto Agrícola, parte do mesmo conteúdo básico do Grande Conflito da Casa Publicadora. Ambos baseados na obra original da autora Ellen White. No entanto, há diferenças importantes. Olha a diferença, hein? Ambos seguem o livro Grande Conflito. Mas o IAG utiliza uma tradução própria. Lembra? Se eu não uso a mesma tradução, o mesmo nome, eu posso fazer? Muito bem. Uma tradução própria, distinta da tradução oficial da CPB, resultando em variações de estilo e linguagem. Formalmente, o IAG mudou o título para A Grande Controvérsia, que é o que é escrito em inglês, está lá, né? A Grande Controvérsia. Possivelmente para evitar conflito com o título Grande Conflito registrado pela CPB. Deu para entender como é simples quando a gente conhece a verdade? Como é simples quando a gente busca por nós mesmos, nossos olhos são abertos. Vamos finalizando. Questão legal entre o IAG e a CPB. Fui pesquisar também, tá? A CPB notificou o IAG extrajudicialmente, exigindo interrupção da publicação dessa obra e outras, argumentando que o IAG usou tradução diferente, mas o conteúdo é essencialmente o mesmo. O uso do título similar gerava risco de associação indevida. Caso o IAG não atendesse, observa, tá? Poderia enfrentar a ação judicial, incluindo multas ou até detenção civil por infração de direitos autorais. Observa que foi uma notificação extrajudicial. Aí a comparação prática está aqui também dos dois, vocês podem pegar o PDF depois e ler, tá? Está aqui direitinho para poder entender. Mas olha aqui, ó. Em termos de conteúdo histórico e teológico, ambos vêm da mesma fonte, que é o livro original. Porém, o IAG não utiliza a tradução oficial da CPB e anota um título distinto, ou seja, ele está no direito, como se fosse eu ou você também fizesse, estávamos fazendo a coisa correta. A CPB considera isso uma violação de direitos autorais ou de marca, conforme ações recentes, olha, de 2018, de notificação extrajudicial, 7 anos agora, e até hoje não saiu dessa notificação extrajudicial. Vocês acham que, do jeito que é o Instituto lá de Agricultura, Evangelismo, se fosse errado, eles estariam continuando fazendo, agora com mais de 1,5 milhão de livros distribuídos?
Isso aqui era para a gente estar fazendo como adventista, se unindo e fazendo. Tem um ministério como de Emanuel Felipe, missionário, tem o IAG, tem Lembra-te, tem vários. Apoiem essa causa. Adquiram essas literaturas que são completas, são fiéis às originais. Porque tem gente que, infelizmente. Eu fui falar uma época aqui para um grupo de irmãos, fui falar para o grupo de irmãos, olha, adquiri a Bíblia Legado, é fantástica, versão King James, 1611, com comentários de Ellen White, é uma benção. O irmão falou, onde é que vende isso? Porque se não for da Casa Publicadora, eu nem compro. Eu só compro Bíblia aqui, ó, Bíblia da Casa Publicadora. Aí eu perguntei a ele, qual a tua versão? Aí ele falou, versão Ferreira de Almeida. Eu falei, tu sabe quem é Ferreira de Almeida? Tu sabe quem é King James? Quem foi King James? Ele não sabia nenhum nem o outro. Vai pesquisar para você ver quem é que está mais correto, quem é que está mais fiel. É King James ou é o padre Ferreira de Almeida? E aí ele não soube argumentar, porque ele não tem conhecimento. Porque falaram que só pode. Não, não existe isso, gente. Finalizando, com mais dois a gente termina. Para meditar. Será que Ellen White, estando viva hoje, 2025, vendo outros ministérios adventistas publicando as suas obras completa, não estou falando de condensada, completa, será que ela seria contra? Ou ela ficaria feliz por mais pessoas estarem sendo alcançadas com o seu conteúdo completo? Para a gente meditar. Entende? Muitas vezes o que nos falta é conhecimento. Hoje, vocês que estão aqui estão tendo essa oportunidade de conhecer a história desse livro, de conhecer. Eu não estou aqui para defender, nem falar mal de casa publicadora, nem de AG, eu estou mostrando fatos. Agora, criem a ideia de vocês e tomem a decisão de vocês. Sábado que vem, nós vamos, se permitir, estudar a introdução do livro. E aí vocês vão perceber como é importante. Ok? Examinar tudo. Retende o que é bom. O Eterno, ele quer um povo, ele quer que eu e você sejamos bem informados e vigilantes. O estudo pessoal é essencial neste tempo. Precisamos buscar a verdade por nós mesmos. Nós temos que deixar de ser o crente papagaio. Como eu falei para vocês, no dia que o pastor, ele era de fora, ele foi fazer uma visita e tal, chegou lá e falou, cuidado com esse livro aí, desse povo aí, desse grupo dissidente, não sei o quê, porque tal, aí teve uma moça que estava lá visitando até a igreja, lá dessa igreja central, falou assim, foi bom estar aqui hoje, que minha mãe ganhou um livro desse, vou até falar para ela jogar fora, queimar. E aí, na hora da saída, eu procurei essa irmã, ela sumiu, nunca mais apareceu, que eu ia falar para ela, querida, calma, vá, seja vigilante. Então, entenda que é necessário. Você sabe por quê? Porque se a gente conhece a verdade como ela é, nossos olhos são abertos. Nós passamos a entender a primeira mensagem angélica, que é o quê? Adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que é chegada a hora do seu juízo. Quando os nossos olhos são abertos, o erro que é mostrado, porque quando a gente conhece a verdade, o erro é revelado, aí cai Babilônia para a gente. Os erros a gente não aceita, mas a gente começa a enxergar as coisas. Então, entendam que este estudo desperte em nós, em mim também, o desejo de ler, reler, aprender, estudar a versão completa. Que valorizemos a mensagem profética original como ela é. E que sejamos fiéis à missão de compartilhar essa verdade que nós vimos hoje, com amor e clareza. Ah, Jô, porque tem gente que tem medo, tá? Diz assim, mas se eu começar a falar sobre isso, sobre esse livro A Grande Controvérsia, meu pastor vai me visitar, meu não sei quem, eu vou ser cortado, eu vou perder o cargo, eu vou perder... Gente, antes importa obedecer a quem? Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. O próprio testemunho é bem claro que diz assim, ó, ter o nome no livro da igreja não me garante salvação.
O próprio Cristo, nosso Salvador, ele foi perseguido pela igreja que era para ser dele, vamos dizer assim. E quando a gente estuda profundamente, inclusive este livro, a gente entende, capítulo 1 e 2, é fantástico. A gente entende claramente que igreja sou eu e você se formos fiéis. Cristo não vem buscar denominação, não vem buscar CNPJ, não vem buscar instituição. O próprio testemunho é bem claro nisso. Um de 20 que tem o nome no livro da igreja não está preparado para finalizar sua obra aqui na Terra. Sua história aqui na Terra está lá escrito. Então, que isso aqui, tá? Finalizamos. Não terceirize sua fé, não terceirize seu conhecimento, seja bereano. Que esse momento aqui tenha sido um despertamento para que você busque conhecer. Para você, lembra o primeiro negócio que a gente leu lá? Ó, que vamos precisar de ter o quê? Aqui, ó, a certeza. Você pega aqui e aqui. Aqui, ó. Muitos terão de comparecer perante autoridades para responder por sua fé e da razão da esperança que há neles. Percebe? Esteja preparado. Ó, 1 Pedro 3,15. Para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Hoje, se me perguntarem por que você distribui, lê e ensina e fala e estuda o grande conflito ou a grande controvérsia, eu sei dizer por quê. Eu sei dizer com segurança. Então, peguem esse material. Outra coisa, a perseguição existe até hoje, tá? Deixa eu contar só para vocês aqui rapidinho. Além do livro condensado, quando a gente quer fazer isso, a gente é perseguido. Tinha um canal com todos esses estudos já, do capítulo até o capítulo 12, com inário a capela, sem instrumento, inário do jeito que agrada o céu, tá? Estudo dos 10 mandamentos, Oséias, patriarcas e profetas, perdi o canal. Criei outro, YouTube me tirou. Criei outro, YouTube me tirou. Entende? Viajei, voltei, fui organizar minha vida para recomeçar aqui com o pessoal, porque eu estava fora, um lugar, ambiente diferente, enfim, não deu para continuar. Fiquei uma semana aí sem fazer o estudo do amanhecer. Quando voltei, que liguei meu notebook, que botei o HD externo, onde tudo isso está gravado, apareceu. Unidade corrompida, ilegível. Eu quase morri, quase infartei. Me deu um desespero, eu quase choro. Aí, calmamente, eu respirei fundo, de noite, 10 horas. Aí, respirei fundo e falei, meu pai, eu não tenho mais nada, Senhor, e agora o que, que eu vou fazer? Aí, fui para a internet pesquisar como fazer. Aí, achei lá um vídeo que foi dando assim, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Aí, eu fiz. Aí, 2 horas e meia depois, eu consegui ter acesso ao HD. Mas perdi uma pasta do estudo completo, do capítulo 7, mas algumas irmãs aqui, a Célia já me mandou o material que já peguei. Então, entendam uma coisa, vocês que estão aqui, que pretendem participar no próximo sábado, eu estou disponível para a gente estar fazendo isso todos os sábados, das 15 às 16. Está demorando mais um pouquinho hoje, porque eu estou conversando, explicando para vocês a dinâmica da coisa. Mas se vocês quiserem, eu estou aqui disponível a todos os sábados, tá estudando com vocês. E outra coisa, o estudo que a gente faz não é esse estudo corrido, vamos fazer capítulo 1, capítulo 2. Não. A introdução foi um vídeo só, mas para vocês terem ideia, a profundidade da coisa, o capítulo 1, nós estudamos, se eu não me engano, em 7 partes. Você entende? Com profundidade. Ainda mais o capítulo 1, que o próprio testemunho fala que ele deve ser estudado. Então, assim, venham, orem, divulguem, compartilhem, convide pessoas, porque é necessário para o tempo em que nós estamos vivendo esse estudo, tá bom? Que o Eterno continue abençoando, que possamos permitir ao Espírito Santo do Senhor nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para assim vivermos e pregarmos as 3 mensagens angélicas, que é uma reforma na adoração geral, em todas as áreas da minha vida, comer, beber, vestir, falar, assistir, tá? Na adoração. Depois que eu tenho essa visão, aí Babilônia cai para mim, caiu Babilônia, porque eu começo a ver as coisas erradas que não agradam ao Eterno e não aceito mais.
E aí eu estou me preparando para não receber o selo do inimigo, e sim o selo de Deus. E assim, viver essa verdade para mostrar outros, ok? Então, que esse seja o nosso caminho de agora em diante. E eu tenho a proposta dessa, de todo sábado a gente estar aqui junto. Chegou no amém, amiga, literalmente. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que viu até aqui? Se não, depois aí Paulo pode fazer a oração final e a gente encerra. Alguém gostaria de comentar? Abre o microfone. Se de Oi, repente foi irmã, uma boa tarde. novidade. Oi, boa tarde. Então, meu nome é Débora, eu moro aqui em Ilhéus. E eu Oi, passei por esse Débora. processo, inclusive agora eu estava querendo comprar o grande conflito original, porque eu ainda não tenho, mas eu estava em dúvida se esse novo original tá certo ou se não tá. Completo. Quando eu entrei aí, já tinha começado. Aí eu queria saber se esse novo agora que eles completam, tá completo mesmo. Por quê? Então, Eu quero distribuir o... Hum, Então, eu indico, olha só, qual é o que você fala de completo? É aquele pequenininho, é aquele que foi distribuído há uns 2 anos atrás? Não, não, não. Antes tinha o da O capa da capa vermelha, mas eles cinza? tiraram. É o da capa Agora é o cinza, da capa isso. cinza. Então, deixa eu falar para você. Até onde eu tenho conhecimento dos livros de capa cinza, todos eles são condensados. Até o da capa dura, é? Da capa dura. Ó, Conselho sobre Regime Alimentar. Miriam está aqui, que pode me confirmar. Conselho sobre Regime Alimentar, ela ganhou um, é condensado, dessa capa cinza. Eu Olha, tenho um parece. aqui que eu ganhei do irmão, deixa eu lembrar qual é. Parábolas de Jesus, que eu ganhei do irmão, dessa capa cinza, é condensado, tá? Então, assim, infelizmente, o livro hoje oficial, Grande Conflito, que você pode, com preço acessível, papel de qualidade, é a grande controvérsia. Então, aí eu peguei, eu estava doando, né? Esse controvérsia. Uma amiga comprou uma caixa e aí eu pedi ela uns. O pastor foi até. Aí eu tenho uma lojinha de produtos naturais aqui, aí eu peguei e fui coloquei para fazer doação aqui na loja. Aí Uhum, sim, um irmão foi lá, pegou e não me falou nada. Pegou e saiu, só que eu não sabia, meu filho que estava, aí ele pegou, foi, entregou para outro irmão, um ancião, né? Dois anciãos da igreja. Eles não sim, falaram nada comigo, foram e me denunciaram para o pastor. Aí o sim. pastor marcou a reunião comigo. Aí logo o Espírito Santo falou assim comigo: é sobre o livro. Hum, Aí eu peguei e fui, falei: nossa Senhor, será que é coisa da minha cabeça? E eu não sabia, né? Aí eu falei uhum, com quem? Aí eu falei com meu filho, eu falei bem assim: olha, o pastor do nada marcou a reunião comigo. Eu não sei, hum, eu não estou entendendo. Aí ele falou bem assim: manhã, eu esqueci de falar com a senhora, mas veio o tal fulano e tal ciclano, veio aqui e pegou o livro. hum, Que a senhora está doando aí, não é por causa desse livro, não. Eu falei, veio isso na minha uhum, cabeça, então é Deus. Aí eu fui para essa reunião já ciente do que ia acontecer, né? Ele hum, foi e me proibiu de doar o livro. Ele falou que se eu doasse, podia ser que o meu nome saísse da igreja, se eu continuasse com esse hum, tema. Aí eu peguei e uhum, fui e falei para ele, eu falei, olha, desde quando não saia do livro do céu, eu creio que você está mais preocupado com dinheiro do que com a pregação do evangelho. Isso aí é uhum, disputa, né? O senhor já leu? Eu perguntei se ele já tinha lido. Aí hum, ele falou que hum. não. Aí eu falei, Você então, como é que você entende? está dizendo uma coisa que o senhor nunca leu? Porque ele ouviu do líder maior dele, querida. É o que eu te falei, nós somos crentes papagaios. E a gente tem a visão de que, pronto, aqui, ó, Miriam bem falou, isso é Inquisição. E a gente tem a visão de que, bom, se o líder que é maior do que eu está falando isso, então é verdade, então eu vou sair divulgando e comentando a mesma coisa. Mas o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, ó, existe hoje o audiobook do livro Grande Conflito oficial. O que você vai fazer? Você vai pegar um livro dele, não fique com o que o João está falando, eu falo isso aqui para quem estiver aqui, todo mundo que está aqui. Pegue o livro A Grande Controvérsia e pegue o audiobook, se você não tem o livro Grande Conflito original, você pegue o audiobook e coloque lá no YouTube audiobook, ou também tem sem ser no YouTube, e pegue o livro A Grande Controvérsia e vá ler. Eu fiz isso, minha irmã, isso que eu estou ensinando e passando hoje essa luz, não é porque fulano me falou, não, eu fui buscar e cheguei à conclusão, até a última folha do livro, que é exatamente a mesma coisa. Por sinal, tem capítulo que tem mais conteúdo ainda do que o próprio Grande Conflito Oficial. Então, assim, busque, não fique só com o que eu estou falando, eu vou passar o PowerPoint para Paulo, ele vai passar para vocês, e pegue esse material, estude e faça a prova dos 9.
Não diga, Jô falou, a irmã lá do estudo falou, não. Diga assim, eu tenho a certeza, como aconteceu aqui. Quando o pastor falou, a irmã perguntou onde é que está isso. Ele falou, não sei, estão vendo ainda. Eles não têm a oposição quando você vai com a verdade. E a verdade é você buscar e aprender por você mesmo. Entendeu? Tire a prova dos 9, faça isso. Obrigada. Acompanhe o áudio do Grande Conflito com o livro, você vai ver que realmente é a verdade. E é isso que você falou, irmã. Nós temos que não temer perder ou ter o nome tirado do livro da igreja. A gente tem que temer ter o nome apagado do livro do céu. Esse é o nosso que devemos temer, é isso. Porque o livro da igreja, tudo aqui é passageiro. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente finaliza com a oração? Não? Então, se o Eterno permitir, até o próximo sábado, quando vamos ver sobre tirar lições da introdução desse livro, tá bom? E vocês, meninas que estão aqui do grupo do Amanhecer das 5 horas da manhã, em nome do Eterno, a partir do amanhecer de amanhã, já vamos voltar com o capítulo 13, tá bom? É isso. Paulo, pode encerrar então, querido, com a oração final? Jô, boa tarde. Eu queria agradecer a você, né, que aceitou o convite de realizar esse estudo. E no próximo sábado nós estaremos aqui e vamos colocar o PowerPoint nos grupos, né, para que as pessoas entendam mais do que foi falado. E esse estudo foi uma bênção, né? Que Deus continue nos abençoando e que todos estejam aqui no próximo sábado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque tiramos lições e aprendizados que ainda não conhecíamos. Nós precisamos estar atentos para as ciladas do diabo. Nos ajuda, Senhor, a nos fortalecermos com a Tua palavra, a ocupar nosso tempo com as coisas do céu, estudando e colocando em prática os seus desejos. Ajuda também a cada família aqui representada, nos dando direção dos nossos atos, para não vir a pecar contra ti. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Restante de sábado Amém. abençoado para todos. E a semana que vem possamos estar juntos. Tá bom? Vão orando porque a não é real. Até mais. Até. Abençoada semana para todas nós.